Caríssimos amigos, irmãos e irmãs, muito bom dia. Você aceita participar da cruz de Jesus? Você está preparado para entrar na glória do reino de Deus? E como anda a sua capacidade de servir? Esses aspectos e alguns outros estão presentes no Evangelho de hoje. Porém, antes vamos falar da história da vida de duas personalidades do cristianismo, pessoas que deram tudo pelo cristianismo, além da própria vida. Trata-se de São Marino e São Astério. Marino era um oficial romano, muito bem quisto, muito bem preparado, mas que também se aprofundou na riqueza do Evangelho de Deus. Apesar de ser uma doutrina proibida, como sabemos, ele manifestava a sua fé através de seu comportamento, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Com o tempo, foi-lhe oferecido o cargo de centurião, um cargo de muita responsabilidade e prestígio. Centurião era aquele soldado que se destacava e que passava a comandar um agrupamento de 100 soldados. Porém, aqueles que o invejavam e também sabiam de sua fé secreta pelo cristianismo, trataram de sugerir que se fizesse valer de um antigo regulamento, que a pessoa, para ser investida num cargo de muita importância, tivesse que, primeiramente, sacrificar aos deuses, reconhecer os deuses pagãos como sua fé verdadeira. Marino não aceitou de pronto. Os seus superiores lhe deram então 3 horas para que ele mudasse de ideia. Havia lá presente um bispo chamado Teotecno, que ofereceu a ele uma espada e o Evangelho para que ele escolhesse. E ele não teve dúvidas, ele escolheu de cara o Evangelho. Isso lhe valeu o sacrifício imediato, ele foi decapitado no ano de 260, uma época em que sabemos que o cristianismo foi duramente perseguido. Mas e quanto a Astério? Onde que ele entra nessa história? Astério era um senador romano que estava presente por ocasião do sacrifício de Marino. E ele, de pronto, tirou sua capa, cobriu o corpo e disse que se encarregaria do sepultamento. O que lhe valeu também igual condenação, e ele foi também decapitado. O exemplo dele nos convida a continuar em nossa vida simples de evangelização e constante busca do reino de Deus, professando a nossa fé cristã, cada vez com mais vontade e mais ardor. São Marino e São Astério, rogai por nós, perante o Pai. Vamos agora ao Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas
e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez vemos aqui Jesus antecipando o que iria acontecer com ele. Estavam rumando naquela viagem que seria a última para Jerusalém, e ele já vinha divertindo os seus discípulos do que iria acontecer. Mas os discípulos parece que não entendiam muito bem o que ele estava explicando. Tanto que a mãe de Zebedeu, de João e Tiago, veio pedir a Jesus que, sabendo que ia acontecer um novo reino, que destinasse um lugar de destaque para cada um de seus 2 filhos. Jesus perguntou a eles se eles sabiam o que iriam ter que passar. Eles disseram, sim, claro, estamos preparados. Porém, Jesus disse que essa tarefa, essa decisão só cabia a seu Pai. Aqui nós vemos, mais uma vez, que o ser humano não está preparado para o sacrifício. O ser humano não está preparado para sofrer, como Jesus veio, sabendo que ia sofrer e ser sacrificado, e se comportou como o Pai queria. O ser humano busca conseguir as coisas que quer na vida, seus prazeres, seus bens, sua vida, sem ter que se sacrificar. E isso faz parte da natureza corrompida do ser humano, corrompida pelo pecado. Ela busca apenas as partes boas, mas Jesus sempre disse que haveria sofrimento, como havia e iria continuar havendo. Ele curou muitos, ajudou muitas pessoas em sua passagem, mas ele sabia que quando ele fosse embora, tudo ia continuar. E para esclarecer bem o que ele quis dizer, ele disse que haveria preocupações, dor, doença, necessidades, privações, todos aqueles problemas que sempre algum de nós está passando. Nós todos estamos sempre passando por uma dúvida, por um drama pessoal. Isso só vai nos deixar quando partirmos para o reino de Deus. Enquanto estivermos aqui, sempre haverá dificuldades. Você pode ver na sua vida, você deve ter alguma coisa ou algumas que te preocupam, que te torturam, que te deixam angustiado. Cada um tem a sua cruz. Cada um tem o seu pedaço. Portanto, meus irmãos, não há glória sem provação. Não há ressurreição sem cruz. E a certeza de alcançarmos a ressurreição é que nos dá força para continuar nessa caminhada. A certeza de que nós temos, a fé que temos numa vida de glória no reino de Deus, é que nos dá força, é que deve nos suportar nessa caminhada para que a gente não esmoreça e não desista ante o primeiro obstáculo. Jesus deu inúmeros exemplos em sua vida. E também os santos do qual falamos há pouco, também. Eles não abdicaram, não abriram mão de sua fé cristã, mesmo diante do sacrifício que ia acontecer dali a pouco. Por isso devemos ir nesse caminho desde já, desde agora. A salvação não tem validade apenas depois de nossa morte, ela começa já, nesta vida que levamos aqui. Não devemos perder a oportunidade de aplicarmos todos os ensinamentos de Cristo a cada momento para alcançarmos o reino de Deus. Começa aqui, na vida terrestre, a nossa vida eterna. E Jesus reforça isso no Evangelho de hoje. Eu vou até ler novamente. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Jesus mostra que a grande arte, a grande sabedoria do cristianismo é o ato de servir. E é tão bom servir, né, meus irmãos? É um prazer muito grande, uma satisfação quando nós podemos doar alguma coisa nossa, seja um tempo que nós temos para alguém que precisa, ou algum bem material, ou mesmo ensinar alguma coisa que nós sabemos e que o outro precisa aprender. É muito bom servir.
É muito bom ajudar os outros. Como se diz no ditado popular, é muito melhor servir do que ser servido. O prazer e a recompensa são muito grandes. Jesus mostrou isso durante toda a sua vida e os exemplos estão aí para ser por nós seguidos. Quem ama, quem serve e quem pratica os ensinamentos vem desde já conquistando a glória da vida eterna. E eu vou encerrar com uma oração que eu achei muito bonita. Diz assim: Pai, que eu jamais me canse de proclamar a Tua palavra, mesmo com o risco de ver meu esforço fracassar. Que eu esteja bem consciente de que o reino te pertence. Ou seja, irmãos, não vamos desistir de nada, nem dessa reflexão que fazemos, desse estudo que fazemos, de tratar de disseminar a palavra de Deus, de distribuir o bem perante aqueles que tanto precisam, que são nossos irmãos em Cristo. Obrigado por sua atenção. Aguardo você, se Deus quiser, na próxima semana, se Deus assim o permitir. Fique na paz de Jesus, cuide-se, fique a salvo. Nós vamos superar tudo isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique com o meu abraço. Até breve.